O Elas Mais de hoje vem para desmistificar o papel dos hormônios na vida da mulher. O que a rede social te fala e que não está correto, eu trouxe a ginecologista Camila Carvalho para esclarecer para a gente. O Elas Mais de hoje fala sobre o meu assunto preferido, que são os hormônios, especificamente os hormônios na vida da mulher. E para isso eu trouxe uma convidada muito especial, que há muito tempo eu queria que viesse fazer parte do nosso time, a doutora Camila Carvalho, que é ginecologista. Camila, muito obrigada, seja bem-vinda ao Elas Mais. E queria começar com a Camila falando um pouco sobre ela. Sabe por quê? Estava conversando com ela aqui em off antes. Eu não a conhecia, mas é aquela afinidade de gostos que parece que a gente é amiga. Eu acho que se a gente fosse colega de faculdade, a gente seria do mesmo grupinho, Camila. Pelo seguinte, eu acompanho pelas redes sociais, a Camila é uma profissional com uma grande experiência na área de atuação dela. Ela gosta do esporte, na verdade é triatleta, ou seja, gosta de várias modalidades dentro do esporte de endurance e no alto rendimento. E também gosta muito de leituras. Eu fico acompanhando e pego as dicas delas nessas áreas extra-medicina, além do aprendizado que eu tenho com ela na ginecologia relacionada à saúde feminina. Então fala um pouquinho sobre você, Camila. Como que você escolheu a ginecologia? Então, na verdade, quando eu formei no colégio, eu comecei a fazer nutrição. E na nutrição que eu percebi que eu queria ginecologia, que eu queria medicina. E quando eu estava no cursinho, assim, a história é muito longa, eu vou resumir muito. Quando eu estava no cursinho, eu descobri que estava grávida. E tive que parar de estudar. E eu estava com 19 anos, já engravidei. Então foi uma gravidez difícil, eu tive umas situações pessoais, assim, que eu me senti muito sozinha. E a minha obstetra foi extremamente acolhedora. Então, além do cuidado técnico que ela tinha, da competência, era uma pessoa que me acolheu em várias situações difíceis, durante a gravidez e o parto. E o pós-parto. E quando eu consegui voltar a estudar, meu filho estava com 8 meses, eu falava desde o início, quando eu voltava a estudar para o cursinho, que eu ia tentar vestibular para ginecologia e obstetrícia. Não era nem para medicina. E meu foco, então, sempre foi esse. Inclusive, até já tive professor na faculdade que me criticou, porque eu sempre, tudo meu era voltado para ginecologia e obstetrícia, mas é porque eu sempre soube. Porque meu objetivo principal era o seguinte: eu queria ser para os pacientes o mesmo que a minha médica foi para mim. Não só do ponto de vista de medicina, da parte técnica, fisiológica, mas de acolhimento. E durante a minha gravidez, eu ia numa livraria perto de onde eu morava, umas 2 vezes na semana, e ficava lendo os livros de obstetrícia, o que estava acontecendo a cada semana. Então aquilo ali também me encantou demais. E aí foi por isso que eu decidi pela ginecologia. A história é bonita, né? A sua demanda enquanto mulher e a sua experiência como uma profissional, mesmo sem ter nenhum tipo de contato técnico, já despertou isso em você. Muito interessante. E aí você seguiu. Hoje você faz obstetrícia também ou só ginecologia? Não, já tem 1 ano que eu não estou fazendo mais, mas assim, pela agenda fica difícil manejar e a gente acaba escolhendo também, enveredando um caminho, né? E você acompanha a mulher em todas as fases da vida? Sim. Criança, adolescente, vida reprodutiva e pós-menopausa. E pós-menopausa, sim. Falando um pouquinho então sobre essa questão da vida reprodutiva, o desabrochar dos hormônios na vida da mulher, que repercute tanto fisicamente quanto psiquicamente. Sim. E hoje, no mundo de informação das redes sociais, a gente vê muita desinformação. Essa é que é a verdade. E muitas vezes resolvem patologizar aquilo que é normal e às vezes não dar importância às alterações que podem de fato ter alguma repercussão sobre a saúde da mulher. Sim. Falando um pouquinho então sobre o ciclo menstrual, que acho que é um grande marcador de saúde da vida feminina, da mulher em idade reprodutiva. Não menstruar é normal? Não, não é normal, né? A gente sabe que nos primeiros anos, principalmente o primeiro ano pós-primeira menstruação, o ciclo pode ser irregular, né? Até determinadas alterações ali a gente considera normal. Mas depois dos anos iniciais, dependendo da idade da primeira menstruação da menina, a gente já não considera normal, né? Um ciclo menstrual normal, ele varia ali
depende muito do protocolo, de onde você olha, né, a leitura, mas é entre 24 a 38 dias. Então, se está acima de 38 dias ou abaixo de 24 dias, a gente já considera um ciclo que talvez não esteja normal, tirando exceções. Habitualmente, a gente começa investigações, não necessariamente um ciclo que foi mais longo, né? Mas ali paciente com 3 meses, sem menstruar. Vai depender muito disso, assim, de que fase da vida que ela tá, né? Eu falo muito assim, a endócrina e a gineco são assim, né? Pacientes que têm hipotireoidismo, por exemplo. A menstruação altera, eu falo assim, a primeira coisa que vocês têm que olhar é a tireoide, não é a parte ginecológica. Porque a maioria das vezes é a tireoide que deu uma desregulada, né? Então, assim, não é normal, assim. É importante fazer o acompanhamento durante a vida, preferencialmente com o mesmo profissional, para ela conhecer como é que é o seu ciclo menstrual ao longo da vida. Inclusive, na adolescente, a gente sempre recomenda, às vezes, primeira consulta até antes de menstruar, para a gente fazer esse acompanhamento inicial, sabe? Para ir podendo determinar o que está dentro da normalidade e o que não está. Pegando esse gancho aqui da adolescente, acho que é interessante essa orientação da menina ser levada ao ginecologista antes da primeira menstruação, para ela conhecer ao que o corpo dela vai estar exposto a partir dali, como que isso vai funcionar de fato para ela. Nós temos muitas mães e muitas avós aqui como público do Elas Mais. Que idade que é normal começar a menstruar? Eu recebo muita pergunta também. Minha filha começou com o brotinho mamário ou com o pelinho. Isso não quer dizer que ela já vai menstruar. Mas que idade que é considerada normal? A média da brasileira tá 11 anos, tá começando a ser até um pouco antes dos 11 anos, mas a média da primeira menstruação da brasileira tá essa. Depois que começa a crescer o brotinho mamário, geralmente em 2, no máximo 3 anos que a menstruação vai descer. Lógico que se esses sinais começaram ali antes dos 9 anos, a gente recomenda sempre ir no endocrinologista pediátrico, no ginecologista mesmo, pra gente ver, porque é um sinal de uma puberdade precoce e pode ser que precise de alguma intervenção, né? Mas se começou o desenvolvimento ali com 9, 10 anos, o desenvolvimento de mama, tá tudo dentro da normalidade. Ali depois de uns 2 anos, a menstruação vai descer. Então, mamães, não quer dizer porque viu um pelinho ou porque surgiu o brotinho que a menina já vai menstruar. É importante acompanhar a velocidade de progressão dessas características, mas não é imediato. Isso. Né, Camila? E aí, nos primeiros anos, pós-menstruação, os ciclos eles podem ainda ser irregulares. Isso. E aí é outra questão que eu vejo, às vezes, muitas adolescentes já sendo medicadas logo no início da vida reprodutiva, já entra com o anticoncepcional porque tem um diagnóstico ou de ovário policístico, ou para controlar o ciclo, ou por causa de alteração da pele. Isso. Hoje, inclusive, essa questão, um dos maiores erros da ginecologia na parte da adolescência, que a gente vê, né, porque mudaram muito a rotina, é diagnosticar a síndrome de ovário policístico na adolescência. Hoje, assim, é exceção da exceção esse diagnóstico pronto, assim, síndrome de ovário policístico. Então, é alguma das coisas que eu mais vejo no consultório. E muitas vezes, ginecologistas acabam passando anticoncepção para essas meninas, falando que elas têm síndrome de ovário policístico, que vai regularizar a menstruação. Mas não é bem assim, porque a adolescente ela costuma ter ciclos irregulares, ela costuma ter sinais de hiperandrogenismo, que a gente fala, né, um excesso de acne, oleosidade, e o ultrassom não é critério na adolescência, né? Então é muito comum a adolescente vir com um ciclo irregular, algum ginecologista ou mesmo outro tipo de médico solicita um ultrassom, vem lá o ovário policístico, mas a gente sabe que ele não entra com critério, né? Eu falo muito com as pacientes e com as mães, a gente não deve ser 8 nem 80 para anticoncepcional na adolescência. Porque não é sair passando para todo mundo para regularizar um ciclo menstrual e também não abominar, porque muitas pacientes adolescentes, é uma das queixas mais comuns na adolescência, são fluxos intensos e cólica menstrual, e o anticoncepcional tem seu papel que pode ajudar nesses sintomas e melhorar a qualidade de vida do adolescente. E a própria acne também. É muito comum elas virem muitas vezes não só de dermatologista, mas vir de uma demanda delas mesmo, porque alguma amiga usa, e elas querem usar um anticoncepcional para melhorar a pele, as mães ficam com medo. É lógico que a gente tem que ter cautela, é um medicamento, mas eu falo o seguinte, a estética, ela também faz parte da saúde. A adolescente, ela se impacta muito mais do que a mulher adulta, assim, com essa questão estética. Então, a gente vê muitas vezes, a gente inicia anticoncepcional para esse fim,
como que muda a vida da adolescente mesmo, sabe? Como que ela começa a se sentir bem melhor e isso ela se relaciona muito melhor na vida. Então é isso, não é usado de forma indiscriminada, mas também não restringir que nenhuma pode usar. Eu falo muito isso, que é comum, às vezes, a gente ver os próprios pacientes demonizando o uso do anticoncepcional. E muitas vezes ele pode ser terapêutico. Sim. Como você bem trouxe, essa questão da estética tem a ver com a autoestima. Então é aquela famosa faca de dois gumes. Às vezes você sacrifica uma coisa para você ter outra. Sim. E isso é possível com essa manipulação hormonal. Então, dentro de um contexto, é muito importante que isso seja estudado para que entre bem, para que o benefício seja maior do que qualquer risco e esse juízo de valor ele se justifique. Né? Exatamente. Então vamos caminhar um pouquinho mais aqui na vida reprodutiva da mulher. Passamos pela adolescência, a irregularidade menstrual que pode ser comum ali nos primeiros anos pós primeira menstruação e temos a vida reprodutiva em ebulição. Então somos cíclicas, dentro desses ciclos existe uma certa previsibilidade, né? A gente tem duas fases bem marcadas, a fase pré-ovulatória, a fase pós-ovulatória e geralmente na sua prática, o que mais traz a mulher ao consultório em relação à queixa, por exemplo, TPM, cólica? Depende, porque nossas amostras são viciadas, né? Então, os pacientes me procuram especificamente, às vezes, para determinadas situações. Uma das coisas que eu mais atendo no consultório na mulher na vida reprodutiva é a contracepção. Mas porque, né, pela minha rotina ali de inserção de DIU e outros métodos contraceptivos. E eu imagino também que as pessoas devam te procurar nesse sentido, inclusive um público mais esportista, mais ativo fisicamente, que traz consigo essa questão dos hormônios. Será que é bom? Será que não é bom? Às vezes, sangrar pode ser um inconveniente. Sim. Então, como optar pelo melhor método anticoncepcional? Exatamente. Porque existe uma desinformação aí, né, entre as pessoas de que o anticoncepcional interfere em ganho de massa magra. Então, muitas mulheres, às vezes, começam na academia, alguém falou isso, aí ela para de usar. Ou então porque acha que engorda. E a gente sabe, a gente tem estudo isso, assim, com milhares de pacientes no mundo inteiro. O anticoncepcional não engorda. Alguns podem reter líquido, ou pode, às vezes, ter um ganho de peso por outras questões, mas não necessariamente engordar, né? E aí elas, às vezes, até param de usar anticoncepcional por causa disso. Mas, entre atletas, é muito comum o uso de hormônios, não necessariamente como forma de contracepção, hormônios assim, anticoncepcionais ou outros métodos hormonais, para paciente não menstrual ou ter um fluxo menor, porque muitas vezes o sangramento menstrual interfere na prática esportiva delas, né? Então, é importante sempre a gente frisar isso, eu acho que a gente até tem escutado um pouco isso, essa questão de ganho de massa, porque a gente sabe que não tem interferência, e de que os métodos hormonais, eles têm um benefício para esse tipo de paciente, né? As esportistas e as atletas. E existe um melhor método contraceptivo para praticante de exercício físico, por exemplo, para modalidades de endurance? Então, assim, não existe, na verdade, porque muitas pacientes me perguntam assim, qual que você acha? Qual que você acha que é o melhor? Não existe, porque a gente tem que individualizar caso a caso. Tem gente que vai lembrar de tomar remédio, tem gente que não vai, tem gente que prefere injeção, tem gente que não quer pôr DIU de jeito nenhum, nem implante. Então, não existe um melhor método. E nem toda atleta se importa de sangrar, não impacta na prática dela, depende muito do que ela pratica, né? Mas, sem dúvida, a grande parte das atletas, principalmente de endurance, da minha área ali, de triatletas, por exemplo, ou de nadadoras, elas preferem métodos que não menstruem. Mas, assim, tem de tudo. Tem pacientes que realmente não importam, sangram muito pouquinho, então a gente pode usar outros métodos, né, não hormonais. Então não tem um melhor método. O melhor método é aquele que se adapta a você e que você se adapta a ele. Eu lembro que essa foi uma dúvida minha logo depois de ter filho, de ter tido meu primeiro filho. Eu trouxe para minha ginecologista pensando nessa questão do exercício mesmo. Sim. Porque é muito mais conveniente para quem faz atividade física de endurance prolongado, que sua muito, não ter um sangramento, né? Assim como na natação, né, por exemplo, seria um inconveniente.
E aí eu achei a resposta maravilhosa, que foi super prática. Tá bom pra você? Tá, então tá bom. Exatamente. Né? É isso, basicamente. Você tá bem adaptada, não tem efeito colateral, tá fazendo o efeito que precisa ser feito nesse momento, porque é isso também, são ciclos. Sim. Naquele momento pode ser um, e depois pode ser outro. Exatamente. E aí aqui a gente vai caminhando, nossa mulher está envelhecendo. A gente não vai falar hoje sobre gravidez puerpério, porque eu quero aproveitá-la aqui como ginecologista, mas a nossa mulher vai envelhecendo e tornou-se 40 mais. Você já tem 40? Já, tem 42. Então tá, tornou-se a gente, né? E aí nessa fase já é comum a gente ver alguns sinais de desaceleração da função ovariana. Não quer dizer que a menopausa tá logo ali, mas já existe um declínio que é progressivo da função ovariana, que pode ser ou não perceptível pela mulher. Quais são esses primeiros sinais? Então, os sintomas mais comuns, né, assim, iniciais, são os ciclos começarem a ficar irregulares, né? Às vezes a gente vê, o ciclo começa a ficar um pouco mais curto. Então, uma pessoa que tinha um ciclo ali de 28 dias, começa a ser 26, começa a ser 24, isso vai, é o mais comum. Agora, eu falo muito com os pacientes o seguinte, gente, sintoma de climatério e menopausa é igual bula de remédio, porque tudo pode acontecer. Os mais comuns realmente são esses, mas assim, às vezes acontece, né, de ter um aumento de irritabilidade, insônia, o paciente às vezes queixa que o cabelo e a pele estão começando a ficar um pouco diferentes, né, pode acontecer os fogachos, né, em todas as pacientes, assim, logo no início tem os fogachos, mas pode começar a acontecer, mas o sinal, sem dúvida, assim, mais frequente, e às vezes uma alteração do ciclo menstrual, do fluxo menstrual, que pode reduzir, mas muitos pacientes têm aumento de fluxo também nessa fase por questões de alterações anatômicas uterinas. Então, a adenomiose é muito comum ali acima de 35, 40 anos. A paciente começa a ter um fluxo mais intenso, não necessariamente pelo climatério, que pode acontecer também, mas por alterações uterinas que são comuns ao longo da vida da mulher. Mas as alterações no ciclo são as mais comuns, né? Seja no ciclo, na data ou na quantidade de sangramento. Eu adorei essa analogia, que é igual bula de remédio, porque realmente e tudo tem que ser reportado de certa forma, né? O climatério, na verdade, é uma síndrome, né? Um conjunto de sinais e sintomas. Por quê? Porque a gente tem receptor para os hormônios femininos em praticamente todas as células do nosso corpo. Então, a repercussão em cada mulher pode ser diferente. Há aquilo que se repete com mais frequência. O fogacho é clássico. Eu falo que existe a caricatura clássica da menopausa, que é calores e humores, né? A mulher com calor e várias oscilações do humor. Mas existem vários outros sinais e sintomas. Mas nem tudo é hormônio. Exatamente. E nem tudo é climatério. Porque também resolveram patologizar essa fase de transição que é natural da mulher. Natural no sentido de que vai acontecer em todas as mulheres que têm vida reprodutiva e que depois vão passar para a vida pós-reprodutiva. É natural dessa idade. É claro que existem mulheres que vão ser mais ou menos sintomáticas, mas atribuir tudo ao climatério, às vezes, é um exagero. E, na verdade, na prática, a gente vê que, a maioria das vezes, a culpa das coisas que estão acontecendo não é só o climatério e a menopausa. Tem outra coisa que eu falo muito também, que é o seguinte, a menopausa, o climatério, às vezes é a gota no copo cheio, a gota d'água no copo cheio, porque o paciente já tá todo mundo irritado, tá todo mundo ansioso, tá todo mundo cansado, com fadiga, problemas no relacionamento, baixa libido, é uma queixa que a gente vê em todas as idades. E então, às vezes, é uma paciente que já está sobrecarregada, o copo já está cheio, por N razões, a menopausa, o climatério chega ali para extravasar mesmo, assim. Então, é importante a gente tem que valorizar todas as queixas, mas a paciente também entender que nem sempre a culpa é só, igual você falou, dos hormônios, né? Tem essas outras questões que também podem impactar. E aí eu falo muito isso com os pacientes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para quem que a gente vai usar hormônio. Porque, às vezes, são outras questões que estão acontecendo mais na vida da paciente do que necessariamente o climatério e a menopausa, né? Exato. Quando ele entra bem,
isso é inquestionável, a gente Sim. vê a melhora. Agora, quando o problema não é o hormônio, ele não vai resolver o real problema da vida daquela mulher. Então, é importante que o seu médico lhe acolha nesse sentido, mas que te oriente também. Revisite ali os seus hábitos, os seus relacionamentos, o momento social onde você está inserido, profissionalmente falando, seus relacionamentos familiares, a relação com os filhos, porque é muito comum, eu acho que tem 2 padrões que se repetem. Ou é aquela mulher que resolveu ter filho mais tarde, os meninos estão pequenos e tem muita energia e ela não tem essa energia para acompanhar. Ou é aquela mulher que os filhos estão saindo de casa e está vivendo o ninho vazio. E tem ainda, esqueci, aquela mulher, por exemplo, que separou, que está num novo relacionamento e aí tem que se redefinir ali em relação aos seus papéis sociais. Então, geralmente é um momento em que há uma demanda de energia que parece que o seu corpo não consegue atender, mas por um conjunto de fatores, não somente hormônios. Exatamente. E em relação, chegamos no climatério, fizemos um diagnóstico bem feito com a doutora Camila, comigo aqui, falamos, não, isso aqui realmente é climatério, é aquilo, né? Tem focinho de gato, tem bigode de gato, já atrasou a menstruação, já tem a irregularidade menstrual típica. Será que você é uma candidata à terapia hormonal do climatério? E aqui a gente entra numa outra seara que é muito dicotômica, assim. Geralmente aquela pessoa que tem a indicação clássica, que é a candidata perfeita, é aquela que vai questionar. É aquela que vai falar, mas realmente, será que eu preciso? Será que isso vai ser melhor ou pior? Eu posso ter câncer? Eu posso morrer por outros fatores? Qual que é o risco associado? E aquela que às vezes a gente fala, olha, você precisa ter cautela na escolha. Isso a gente precisa, obviamente, não necessariamente contraindicar de cara, mas ter uma cautela maior, e é aquela que quer insistir em usar o hormônio. Então vamos lá, Camila. Para aquela mulher que tem indicação, como orientá-la de que ela pode usar? Então, a gente sempre tem que falar, assim, qualquer medicamento, na verdade, os riscos e benefícios, né? E explicar, porque muita coisa mudou nos últimos anos na medicina sobre a reposição hormonal, né? Porque a gente saiu de um terrorismo para uma realidade, outros tipos de medicamento agora, coisas muito mais seguras do que a gente tinha antigamente. Mas é realmente isso, assim, a orientação é os tipos, as formas que a gente tem e as formas mais seguras que a gente tem hoje em dia, né? O risco de câncer de mama a gente não sabe que não é como foi ali no WHI, que mostrou pra gente, que é um estudo cheio de complicações, né? Mas eu acho que o mais importante é isso, a gente tirar os medos, sabe? Assim, porque realmente é uma geração, inclusive a minha, assim, quando eu fiz residência a gente morria de medo de reposição hormonal. E eu mesma morria de medo de prescrever também com esses receios. E com o tempo a gente vai vendo que não é bem assim, as coisas mudaram, esses questionamentos do estudo. Mas é mais tirar os medos. Muitos pacientes chegam para mim e falam assim, mas eu morro de medo. O paciente tem todas as indicações, igual você falou. Você tem medo de quê, especificamente? Porque aí a gente pode direcionar. Porque umas é medo de trombose, outras é medo de câncer de mama, né? E aí a gente tem que orientar direitinho sobre esses receios que elas têm, né? E é importante a gente falar sobre os riscos, que os riscos eles estão envolvidos em qualquer tratamento, em qualquer medicamento, qualquer coisa que você coloca dentro do seu corpo não é inerte. Então ele tem o efeito, mas tem a chance de ter algum efeito colateral. Quando é a terapia hormonal e a gente fala de risco, como a Camila bem citou, quais são os mais trazidos pelas pacientes? O risco de trombose, o risco de câncer de mama e o risco cardiovascular, que realmente são riscos que devem ser considerados quando a gente vai eleger ou não a paciente à terapia hormonal. Agora, trazendo isso aqui para números, o que a gente tem que pensar? Se o risco basal da mulher é baixo, mesmo que o hormônio aumente um pouco, o risco segue sendo baixo. Então, isso que as pessoas têm que entender. Quando é um evento raro, mesmo que você dobre o risco, ele segue sendo raro. Exatamente. E o contrário também é verdadeiro. Quando é um evento muito comum, a gente tem que ter muita cautela no risco. Que aí entra aquela mulher, por exemplo, que tem um histórico familiar de câncer de mama, ou que tem uma genética desfavorável para as doenças cardiovasculares. Essa a gente tem que ter
um pezinho no freio e sempre uma atenção redobrada. Então, para essa mulher que não tem as indicações clássicas e que teria uma possível contraindicação, como que a gente orienta? Então, hoje a gente sabe que tem outros medicamentos que não são hormonais que também melhoram os sintomas da menopausa, né? O uso de alguns antidepressivos está bem claro na literatura, assim, o benefício que eles trazem na melhora dos sintomas comparável ao estrogênio, né? Alguns tipos, não são todos. Existem outros tipos de medicamentos também, alguns anticonvulsivantes que a gente também usa para melhora dos sintomas. Então, se a paciente tem indicação, está com uma qualidade de vida ruim, não pode ou não quer usar hormônio, a gente tem outras opções não hormonais que podem ser utilizadas para melhorar esses sintomas. E aí é outro tabu que a gente tem que quebrar, né, também. Porque muitas vezes a gente orienta assim, olha, tem um antidepressivos, podem melhorar esses sintomas. E aí elas vêm com aquela, nossa, mas eu vou tomar antidepressivo, né? É muito comum. Para o próprio tratamento da depressão já tem tanto preconceito, né? E aí quando a gente fala para o paciente, aí ela às vezes até pensa, não, mas você está achando que eu estou deprimida? Não é, que os sintomas da menopausa melhoram com determinados antidepressivos também. Mas a gente tem essas outras opções também. E a gente sabe que a forma que a paciente leva a vida, os hábitos, podem interferir nos sintomas também, né? Muito não diretamente, mas por a paciente estar se sentindo melhor. Então, uma paciente que pratica atividade física, que tem um relacionamento saudável, uma boa alimentação, isso a paciente acaba tendo um bem-estar melhor que impacta. Quando a gente não está bem, nada está bom. Que impacta no alívio dos sintomas também, né? E é bom ouvir isso de um ginecologista, porque quando é do endocrinologista, o paciente já fala, já sei, vai mandar eu comer melhor e fazer exercício físico. Porque é verdade. Sim. A medida não farmacológica mais associada à melhora dos sintomas do climatério é atividade física. Sim. Então, nessa fase, o que eu costumo dizer para os meus pacientes também é que tudo tem que ser intencional. Assim como o nosso corpo torna-se mais exigente, assim também é a nossa vida, né? Assim como a gente fica mais exigente, nosso corpo também funciona tal e qual. Então, é intencional. O exercício físico, ele transcende o objetivo estético. Agora é para dormir bem, agora é para ser mais funcional também, né? E a estética, ela vem ali de bônus. Sim, exatamente. Então, para a pessoa que não tem esse hábito, começar é fundamental, é para ontem. Para ontem, eu falo muito isso também. E até mesmo porque a gente sabe que pós-menopausa aumenta o risco de osteoporose e das doenças cardiovasculares, e a atividade física vai ajudar na prevenção dessas doenças, né? Então, não tem jeito, tem que fazer, né? E alimentar bem. E aí muitos pacientes falam assim, mas eu não gosto. Assim, gente, mas na vida adulta, a gente não faz as coisas só porque a gente gosta, a gente faz porque a gente tem que fazer. Então, assim, tenta encontrar alguma atividade, né, que pelo menos tolere, mas é mudar a chavinha de que a gente não tem que fazer as coisas necessariamente porque a gente gosta, mas porque a gente quer viver com qualidade de vida. Que é uma frase que eu repito muito também. O problema não é morrer, o problema é não morrer. Ter um AVC, ter um infarto e ter alguma coisa de ficar com sequelas. Então, que a gente viva uma longa vida com saúde e qualidade de vida, né? Que é o que é mais importante. E no que tange aos hormônios, também eu gosto muito de frisar a terapia hormonal. O que promete e efetivamente cumpre? O que a gente tem evidência de que isso realmente melhora? 3 coisas. Fogacho, a perda de massa óssea que é acelerada nessa fase e que a terapia hormonal trata, e a síndrome geniturinária, que são os sintomas tanto urinários e genitais associados à deficiência de estrogênio ali na vagina e no trato urinário. O resto é bônus. Se acontecer, ótimo. Mas não espere que vai melhorar sua pele, que vai melhorar seu cabelo, que você não vai engordar. É claro que isso tudo é um conjunto de fatores que vai depender muito mais do seu estilo de vida do que do hormônio em si. Sim, sim. E aí vem a pergunta, porque eu estou com um ginecologista, e a testosterona, que é a cereja do bolo da terapia hormonal. Primeiro, Camila, quem que tem indicação de usar a testosterona? Para começar, é importante dizer que isso não é minha opinião, né? Inclusive, quando elas perguntam qual é a sua opinião, não é minha opinião. Isso é o que a gente tem de evidência científica. Isso é o consenso dos especialistas sérios do mundo inteiro, baseado nos estudos, ou nos estudos que a gente tem ou que não tem. A única indicação de testosterona para mulher é paciente pós-menopausa,
com baixo desejo sexual. Vamos falar aqui de forma mais para o leigo entender. Só que, desde que a gente tenha descartado outras causas de baixo libido e que a paciente preferencialmente esteja na terapia de reposição hormonal de estrogênio e progesterona, se for necessário, e que já tenha feito outros tipos de intervenção, inclusive, muitas vezes, tratamento, terapia de casal. Porque a libido da mulher, ela funciona diferente do homem. Eu vou falar assim, eu não encho uma mão das pacientes que eu passei testosterona até hoje. Porque a maioria das vezes, como é para uma baixa libido, a gente sabe que são outras causas que estão impactando. Claro que pode acontecer isso na pós-menopausa, não necessariamente diretamente por hormônio, porque a gente sabe que, inclusive, não tem essa queda hormonal significativa de testosterona nessa fase. Mas porque a paciente está com uma qualidade de vida ruim e acaba impactando na baixa libido. Por isso que é importante a reposição com estrogênio e progesterona primeiro, porque muitas vezes a gente fazendo a terapia adequada, de que ela realmente precisa, melhora a qualidade de vida dela e, consequentemente, melhora a libido. Então, a única indicação que a gente tem, e com várias exceções e asteriscos, é nesses casos, paciente com pós-menopausa, com baixa libido, desde que a gente já tenha feito todas essas outras intervenções. E mesmo assim, a gente usar com cautela, porque a gente não tem estudos de longo prazo que mostram, né, quais são os riscos para essa mulher. Vai aumentar risco cardiovascular, vai aumentar risco de câncer. A gente não tem, os estudos não são muito prolongados. E então, fala pra gente reavaliar a cada 6 meses, por causa disso, assim, porque tem que agir com muita cautela, né? Então, pré-menopausa não tem indicação. Pós-menopausa são indicações muito restritas. E eu gosto de trazer também esse assunto libido, como você já iniciou. Libido na mulher é multifatorial. É muito diferente de como que funciona no homem. E existe uma particularidade na mulher e, sobretudo, na mulher que já está num relacionamento estável, que é essa questão do desejo espontâneo. Ele realmente ele diminui. Sim. Então, às vezes, você não vai ter aquele desejo espontâneo que tinha quando estava no início do relacionamento, quando estava namorando, descobrindo, novidade, porque mulher gosta de novidade também. E, às vezes, a mulher chega no consultório e fala assim, mas eu queria sentir aquilo de novo. Mas é um momento diferente. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, às vezes você não tem esse desejo espontâneo, mas se estimulado ele existe, você não tem problema de libido, né? Então, é aquilo, começar muito antes do ato sexual em si. É o planejamento, é a programação, é o bom relacionamento com o casal. E não somente com o parceiro, na verdade, não somente com o parceiro, mas consigo mesmo. Você tá bem com você, com a sua autoimagem corporal. O menino não tá doente, não tem boleto para pagar, a funcionária não faltou. É muita coisa que tem que dar certo. Não tem problema no trabalho. É muita coisa que tem que dar certo para o mundo ideal na vida da mulher. É muito diferente da resposta masculina, que é muito mais automática, que é muito mais instantânea. Então, sempre revisitar isso e, às vezes, ter um pouquinho mais de cuidado mesmo nesse sentido, em preparar e o seu companheiro, né, ou companheira também, estarem ali envolvidos no processo, que é casal. Sem dúvida. É um jogo. A gente vê muitos casos de pacientes que o companheiro ou a companheira, né, pressionam para a relação sexual, e isso só piora, porque vira uma bola de neve, porque a paciente ela já se sente pressionada por ela mesma, ela queria ter aquela libido de antes, mas a paciente está exausta, está cansada, filho, marido, trabalho, essas coisas todas que a gente falou, e essa pressão não vai ajudar em nada. Tem profissionais, né, sexólogos, terapeutas sexuais que trabalham muito com o casal, é importante porque entender isso, são os dois, não é só uma pessoa. E entender que a libido da mulher ela é transitória também, tem fase que está melhor, tem fase que não está, isso, por cansaço, maternidade, trabalho, é muito diferente da do homem. Tem estudo mostrando que a libido da mulher melhora em período de férias, né? Eu conto muito também, acho que muita gente viu, com a Fernanda Lima. Ela falou que ela programou o dia do sexo com o Rodrigo Hilbert, que é algo que os sexólogos orientam, porque às vezes vira aquele dia do encontro, sabe? Então é uma coisa que já começa a estimular ali na cabeça da mulher. Então a libido da mulher, a baixa libido é a ponta do iceberg de infinitas coisas que estão acontecendo na vida dela.
Por isso que não é a testosterona que vai resolver. Seria ótimo se fosse. Eu falo A gente assim, nossa, queria que fosse. queria que a solução dos problemas fosse a testosterona, mas infelizmente não é. Porque a gente não pode usar assim de forma indiscriminada. Ainda mais a gente sabendo que existem riscos, tanto de curto, médio, quanto os de longo prazo que não estão muito bem claros, né? E falando sobre risco, a gente parte do mais básico, que é a ausência de formulação própria para a mulher. Então, isso já incorre nesse risco de haver sobredosagem e níveis altíssimos que vão ter mais efeito colateral do que o efeito pretendido em si. Não temos, né, Camila? Não temos. Aqui no Brasil a gente não tem. Não tem. Em alguns lugares do mundo que tem, né? Mas assim, aqui no Brasil não tem. Então você tem que mandar manipular e aí aquela que já não é, que já é incerto fica mais incerto ainda, né? E as redes sociais, elas banalizaram muito o uso de androgênios para mulher, para fins diversos. Tanto para melhora de performance, para melhora de libido, redução de celulite, ganho de massa muscular. A gente vê aquelas indicações realmente banalizadas, porque é básico. A testosterona não é o nosso hormônio mais importante. Na mulher, ela tem um papel, mas que não é o que nos define enquanto mulher. Então, se existe um desequilíbrio entre os hormônios androgênicos e os nossos hormônios femininos, a gente não vai ser totalmente feminina. E isso a gente vê claramente pelas fotos das redes sociais, pelas vozes, pela calvície, pela pele, pelo surgimento da acne. E um dos efeitos colaterais irreversíveis, que talvez você possa falar mais sobre isso, também é a hipertrofia de clitóris. Algumas alterações não melhoram de volta, né? E outras sim. Então, por exemplo, alteração de voz também, né? Não reverte, né, assim, o que era. E as alterações cardiovasculares, as invisíveis ali, né, que a gente não vê fisicamente. Então, assim, não existe indicação também em nenhum lugar do mundo para testosterona para mulher, para fins estéticos. Isso não deve ser utilizado. Correr muitos riscos, não só do ponto de vista de estético, mas do ponto de vista de cardiovascular, e aí outros questionamentos também que a gente não sabe sobre essas questões de câncer. Mas infelizmente a gente está vendo essa banalização em milhões de tipos, né? Vários tipos hoje em dia de uso. Às vezes elas chegam falando que estão usando umas coisas, eu nem sei o que é, eu tenho que pesquisar para ver, nossa, o que é isso que surgiu agora? E não vale a pena, assim. Não só do ponto de vista estético, da saúde mesmo que eu falei, a gente viver com qualidade de vida, que o problema não é morrer, o problema é não morrer. E a gente está vendo muito aumento de eventos cardiovasculares em mulheres em idade reprodutiva, principalmente pelo uso desses anabolizantes, né? Porque muitas vezes a pretensão é o ganho de massa muscular, mas as pessoas se esquecem, eu acho que não realizam, que o coração também é um músculo. E pode sofrer o mesmo processo de hipertrofia que, quando não controlada, aumenta o risco de arritmia e aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Então isso é realidade. Camila, assim como eu, a gente está dentro de hospitais, a gente vê as complicações relacionadas ao abuso de esteroides anabolizantes para fins estéticos. Então, voltando lá, desde que a gente começou o papo do anticoncepcional, os hormônios, eles podem ser extremamente terapêuticos quando eles entram bem. Mas, quando eles estão fora de contexto, o risco pode ser muito aumentado e não ser justificado de forma nenhuma. Então, o que a gente vê nas redes sociais é uma minimização de riscos e uma maximização de resultados que às vezes instiga as pessoas a buscarem por aquilo. E acredito que isso deva ser um desafio para você também na sua prática. Sim, e é complicado porque em rede social, até entre nós médicos, as pessoas são muito convincentes. E para o leigo, que não conhece aquele profissional mesmo, que não conhece ali uma prática baseada em evidência, chega alguém que está com desinformação ali, mostrando estudos, falando, tá vendo, esse aqui, a testosterona da mulher pode ser usada, ou outros tipos de hormônio, outras formas de hormônio que não são convencionais. Mas a gente nos bastidores sabe que as coisas não são bem assim. A gente sabe que são estudos extremamente equivocados, estudos comprados, assim. Então, é muito complicado, porque hoje
Eu acho assim, as redes sociais e a internet ajudam muita coisa, porque muitas vezes vocês já chegam com as informações mesmo. E eu prefiro que chegue com informação e o questione do que às vezes não chegar sabendo nada, né? A gente tem que. Então, por um lado é muito bom. Mas infelizmente o que a gente está vendo nas redes sociais, não só por profissionais de saúde, assim, diversos tipos de pessoas com formações diferentes, sem formação nenhuma, falando sobre saúde, não só parte hormonal, e informações extremamente equivocadas, né? Às vezes cansa trabalhar com rede social, assim, porque realmente cansa, parece que você está sempre nadando contra a maré. Enxugando gelo. Mas, ao mesmo tempo, eu penso assim, é muito importante a gente fazer esse papel, mesmo que seja mínimo, faz o que você dá conta. Porque, ao mesmo tempo que tem muita desinformação, tem muita gente que, mesmo pouco, está ali falando, passando as informações corretas. Porque a gente sabe, às vezes, uma pessoa que você tira de uma picaretagem já foi o suficiente, sabe? Assim, mesmo que você, às vezes, tenha dor de cabeça com haters. Porque não é sobre ego, é sobre a saúde das pessoas. E a gente teve a nossa formação em medicina para melhorar a qualidade de vida e a saúde das pessoas, sabe? Então a gente vê as pessoas sendo enganadas e colocando a saúde em risco por desinformação, por prática, por lucro, é muito triste. E então a gente, por mais que seja cansativo, a gente não deve se calar, né? A gente tem que fazer nosso papel ali. Acho que é fundamental o que você falou, assino embaixo, o nosso compromisso é sempre com saúde. O que a gente vê é a mercantilização da medicina. Muitas vezes o paciente às vezes chega no consultório e fala, tá bom, e a gente prescreve, isso aqui eu compro aqui, isso aqui você vai me aplicar aqui. Isso não existe, gente. É muito importante que vocês estejam cientes disso. Médico não vende remédio, eu acho que médico promove saúde. É claro que a gente sempre vai buscar construir aquilo desde a base. Então, muitas vezes, você, eu acredito, assim como eu, cuida, não falo nem trata, porque são pacientes saudáveis, que querem ser mais saudáveis, que buscam viver melhor, que têm hábitos saudáveis, e ainda assim a gente tem que fazer aquelas pequenas correções, aqueles polimentos que a gente sempre pode melhorar, assim como eu, assim como você, a gente não é robô, a gente não tá 100% lá se alimentando saudável o tempo todo, fazendo exercício o tempo todo, dormindo bem, é vida real. E muitas vezes esses colegas, eles prometem coisas que são impossíveis de se cumprir, porque não são reais. E aí atribuem a um hormônio, a um soro, a um protocolo, coisas que são realmente inalcançáveis. E aí acaba gerando duas coisas que eu vejo: frustração e dependência. Porque você só vai ter aquele resultado enquanto você estiver sob aquele estímulo. E aí entra naquela de correr atrás do rabo sempre, né? E muitas vezes, quando o problema não são os hormônios, nenhum protocolo, nenhum hormônio, nenhum soro vai resolver. Sem dúvida nenhuma. Acho que nós percorremos aqui as fases da vida da mulher com informação de qualidade. A Camila trouxe pra gente o lado dela como ginecologista, o que é importante que a gente esteja atenta em relação aos hormônios durante a nossa vida reprodutiva e pós-reprodutiva, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, o que a gente deve ser orientado pelos profissionais de saúde. E então eu queria agradecer e finalizar aqui ou com alguma dica ou alguma recomendação, qualquer coisa, qualquer sugestão para você contribuir aqui para o nosso Elas Mais de hoje. Primeiro de tudo, eu agradeço o convite. É uma honra e assim, é uma honra para a gente ser confiada por um colega de trabalho. Assim, isso eu acho que não tem valor, né? Mas mais de tudo, assim, para as mulheres de todas as idades, são questões diferentes, tomaram muito cuidado com o que vem nas redes sociais, porque realmente é muita desinformação e o problema é que o algoritmo começa a te mostrar só essas coisas erradas. Então procura saber as coisas direito, questione, sabe? Eu falo que esses dias meu filho me mandou uma dessas fake news perguntando se era verdade e eu fiquei feliz pensando, nossa, que bom que ele confia em mim, mas ao mesmo tempo eu pensei assim, até ele precisa questionar, sabe? Porque a gente tem que questionar e procura os sites hoje, tanto o site quanto o Instagram das grandes sociedades médicas estão passando informações,
causa desse tanto de informação que a gente tem. Então, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, de Mastologia, de Ginecologia, que é a Febrasgo, tem muita informação lá para o público leigo. Pesquisa, sabe? Porque não vale a pena a gente colocar nossa saúde em risco. Principalmente a gente falando de menopausa, a gente tem muito produto disponível, bom no mercado, que você vai lá e compra na farmácia, não precisa mandar manipular nem nada. E a gente vai tomar muita cautela com as coisas que a gente vai tomar. Igual você falou, qualquer medicamento tem risco. Um antipirona, um paracetamol que você vai tomar. Então a gente não deve, em nenhum momento da vida, banalizar o uso de medicamentos, nem colocar para todo mundo, nem para ninguém. Tudo tem indicação, tem contraindicação, a gente tem que avaliar com muito cuidado. Mas não coloquem a saúde de vocês em risco, porque não vale a pena. É isso, agradeço e vou deixar aqui o contato da Camila nas redes sociais, que presta um trabalho maravilhoso de informação também. Se você gostou desse episódio, compartilhe com outras mulheres que também estão em busca por uma vida mais leve, longa e com propósito. Aproveita também para seguir o podcast e explorar os outros temas já disponíveis lá. Tem muita conversa boa te esperando. E me conta o que você achou. Suas dúvidas, sugestões e temas que gostaria de ver por aqui fazem toda a diferença. Deixe seu comentário lá no Instagram ou na plataforma em que você estiver me ouvindo e até a próxima.